Deus é bom? Amém. Deus é muito bom, né, cara? Escolhidos por Deus. Eu preciso só que você tire um pouco o volume, tá? Deixa ele bem baixinho assim. Glória a Deus, gente. Vamos fazer uma oração? Queria te convidar a fechar os olhos para a gente poder orar pela palavra dessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, Pai, por estar aqui. Obrigado, Pai, por mais esse dia, pelo Teu cuidado, Teu amor, Tua bondade conosco. Amado Deus, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti, Pai, a palavra dessa noite, que o Senhor prepare os nossos corações e nós possamos receber. Oro para que toda resistência com a palavra, toda dificuldade que temos de absorver, Pai, aquilo que o Senhor quer nos falar, seja quebrada agora e no nome de Jesus possamos ser supridos, Pai. Supridos desse pão, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha trazendo, Pai, aquilo que necessitamos e que essa palavra cumpra o propósito pela qual o Senhor nos deu, Pai. No nome de Jesus, declaro minha dependência do Senhor, não tenho nada a dar e a somar, mas peço ao Senhor, Pai, que humildemente o Senhor possa me usar em nome de Jesus, que as Tuas palavras estejam em minha boca, no nome de Jesus Cristo, amém. Amém, gente, glória a Deus. O tema da palavra dessa noite é escolhidos por Deus. Quem aqui é escolhido por Deus, queridos? Amém. Deus te escolheu, né? Isso é bom, né, cara? Já parou para pensar, né, que milhares e milhares de pessoas, Deus enxergou você? Já parou para pensar nisso, cara? O que a gente tem, né? Pergunto para você, né? O que eu tenho? O que eu tenho, né, cara? Que Deus conseguiu me enxergar no meio de uma multidão, né? Olhou para mim e falou: filho, é você. Aí você fala: mas quem sou eu, né? Que sou eu, né? Mas Deus, graças a Deus, queridos, Ele não nos enxerga como nós nos enxergamos. Amém, queridos? Deus nos enxerga de uma forma diferente. E isso é um motivo de alegria, amém? Porque se Deus nos enxergasse com os nossos olhos, nós tínhamos um sério problema. Amém? Quero ler Isaías 43, versículo 10, diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Queridos, eu vou ter que parar algumas vezes para tomar água, tá? Eu tive aí uma complicação esses dias e fiquei malzão da garganta aí, cara. Estou aqui hoje, né, na garra para poder ministrar uma palavra e pedir para Deus, estava orando ali atrás, que o Senhor permitisse que eu não tivesse crise de tosse, porque sempre nesse horário, você já notou que quando você está ruim da gripe, à noite é o que você mais tosse, né? O horário da noite é aquele onde mais acontece, né? Aquelas crises. E eu estava orando: Pai, por favor, não deixa eu cair naquelas crises de não conseguir me controlar tossindo. Então, orem por mim também, que Deus possa nos abençoar, tá bom? Queridos, eu quero te convidar a refletir sobre essa mensagem. Essa mensagem, queridos, ela é poderosa, ela é transformadora e ela nos traz algo muito especial, gente. Esse versículo nos lembra de algo fundamental, algo profundo, a nossa identidade como testemunhas de Deus e a singularidade do nosso Senhor. Amados, imagine por um momento, você está em um tribunal, chamado a testemunhar sobre algo que mudou a sua vida para sempre. Queridos, pense assim, você está ali não apenas para falar, né, para relatar fatos, mas para compartilhar uma verdade que arde em seu coração. Algo que está queimando ali. Amados, assim somos nós, chamados por Deus para ser suas testemunhas, escolhidos para proclamar as suas maravilhas e viver de acordo com a sua vontade. Deus, Ele nos separou para isso, amados, para sermos testemunhas dele nesse lugar. E eu quero explorar um pouquinho contigo o que significa ser escolhido por Deus. A responsabilidade que isso nos traz, amados, e a certeza de que servimos a um Deus único, um Deus sobrenatural, que é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, amém? Amém, irmãos? Então eu quero que você prepare o seu coração, e essa mensagem de hoje, ela é um convite
para que a gente possa reafirmar a nossa fé e o nosso compromisso com o Senhor. Amados, o versículo que nós lemos diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, meu servo a quem escolhi. Preste atenção nessa parte do versículo. Uma testemunha de Deus. Queridos, uma testemunha de Deus é alguém escolhida por Deus, porque ele fala: sois as minhas testemunhas, o meu servo a quem eu escolhi. Ele está afirmando isso, queridos. E eu quero refletir sobre isso lendo outro versículo, que está lá em 1 Pedro, versículo 2, 9, diz: mas vós sois geração eleita, raça eleita, está escrito ali, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, queridos? Esses somos nós. Não é uma honra? É uma honra ou não é, queridos? É, tem que ser. Tem que ser. A gente tem que olhar para isso e falar: nossa, que honra. Né? 1 Pedro 2,9, então ele nos lembra que como crentes nós temos uma identidade especial, não é qualquer identidade, e nós temos um propósito, e ele é divino, queridos, ele não é qualquer propósito. É algo especial da parte de Deus para mim e para você, porque como eu disse, Deus nos encontrou, queridos, diante de tantas pessoas, Ele escolheu a mim, escolheu a você, para sermos testemunhas dEle. Nós somos escolhidos por Deus, chamados, queridos, a ser sacerdotes, que servem, que intercedem. Nós somos chamados a ser uma nação santa, que vive de acordo com os padrões de Deus, e um povo que pertence a Ele. Amados, nosso propósito é proclamar as virtudes de Deus e viver de uma maneira que reflita a transformação que Ele operou em nossas vidas. Vocês estão aqui, queridos? Conseguem entender isso? Que Deus fez algo na sua vida? Sim ou não? E como que nós estamos refletindo isso, queridos? Como que nós passamos essa mensagem de que Deus um dia me achou, me encontrou e mudou a mim? Como que eu estou passando essa mensagem, queridos? Porque se eu fui chamado a ser testemunha, amém? Eu estou testemunhando algo, mas o que eu estou testemunhando? O que eu estou falando, queridos? O que as pessoas conseguem enxergar em mim? Nós somos escolhidos por Deus, não por nossos méritos, mas por graça, pela graça de Deus, pelo amor de Deus, o Senhor nos escolheu. Ele tocou as nossas vidas, Ele transformou as nossas vidas, Ele nos tirou de um lugar de lama, queridos, e colocou num lugar de glória, num lugar de presença, num lugar onde a gente pode sentir a presença dEle, queridos. E como geração eleita, como sacerdócio real, nação santa, como povo adquirido, nós temos o privilégio. Ei, amados, é um privilégio poder falar de Jesus. É um privilégio você poder se levantar, queridos, como alguém que foi escolhido por Deus e poder testemunhar as obras que Deus está fazendo na sua vida. Então, amados, nós temos que olhar para isso e se alegrar, porque Deus nos achou, Deus nos escolheu. Amados, isso é algo especial. Nossa missão é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Um dia nós estávamos nas trevas, hoje nós não estamos mais, amém, queridos? Não estamos mais, nós estamos na luz, nós estamos na presença do Senhor, e nós precisamos testemunhar a sua obra redentora em nossas vidas. O Senhor fez algo em mim, o Senhor fez algo em você, o Senhor tocou você de alguma maneira, queridos, por mais que isso ainda seja difícil de você compreender, de você levar para frente, mas Deus está operando, e a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar, amém, queridos? Ele é fiel. A diferença, queridos, está em nós, de querer viver isso ou não, de se colocar à disposição dEle ou não, de permitir Ele fazer essa boa obra, porque Ele já começou a boa obra, mas é um processo, irmão, é um processo que começou um dia quando nós encontramos o Senhor, e ela vai andando, ela vai se desenvolvendo, nós vamos evoluindo, nós vamos crescendo, nós vamos tendo problemas, vamos resolvendo problemas, vamos tendo obstáculos, vamos superando obstáculos, temos desafios, superamos desafios, queridos, e assim é a nossa vida. Assim é que funciona. Tem dia que nós ganhamos, tem dia que nós perdemos, tem dia, queridos, que é tudo bem, tem dias que não é tão bem assim.
Mas Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus, queridos. Como testemunhas, nós temos responsabilidades, amém, queridos? Mateus 28, versículo 19 diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Queridos, esse versículo mostra a responsabilidade de sermos testemunhas do Senhor. A palavra está nos dizendo: ide, queridos, é uma ordem, é um comissionamento que o Senhor nos deu através dessa passagem. Ele diz: ensina a todos. Então ele está falando: ei, não faça uma acepção de pessoas, você precisa ensinar a todos, você precisa falar a todos, você vai batizá-los em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E principal de tudo isso, queridos, ensina-os a guardar as coisas que eu vos tenho mandado, diz o Senhor. Como que nós estamos fazendo isso? Como que nós estamos falando, como nós estamos vivendo este versículo, queridos? De que maneira que nós estamos ensinando, de que maneiras que nós estamos proclamando o Evangelho do Senhor, de que maneira Jesus Cristo tem sido conhecido através das nossas vidas, porque nós podemos fazer Jesus Cristo ser conhecido de duas maneiras, através do nosso testemunho. Uma delas: eu quero seguir esse Jesus Cristo que você serve. Outra: eu não quero nem me aproximar do Senhor que você serve. Porque eu sou testemunha, e eu posso dar bom ou mau testemunho. Vocês estão aqui, queridos? Mas a gente não pode dizer que não sabe como fazer, porque nós estamos aprendendo, o Senhor está nos ensinando. Fazer é outra história, irmão. Fazer, dar o exemplo é outra história. Amados, esse versículo, ele está nos dizendo de uma responsabilidade, é um chamado claro e poderoso para todos os seguidores de Cristo. Se você se entende como um seguidor de Cristo, esse é um chamado para você. Essas pessoas são enviadas a todas as nações para fazer discípulos, batizando, ensinando a obedecer tudo que Jesus Cristo ensinou. Queridos, a promessa da presença constante de Jesus até o fim dos tempos oferece conforto. Ei, Jesus Cristo fala: vai, prega desse evangelho, eu serei com você. Eu irei com você, aonde você for, eu estarei com você. Então, isso quer dizer, queridos, que independente se o lugar é legal de chegar, se o lugar não é tão legal de chegar, se é fácil de você falar, se é difícil de você falar, entenda uma coisa: Jesus está contigo. Jesus está contigo, queridos. Jesus está enviando seus discípulos a sair de onde estão e ir ao mundo. Saia do teu lugar, queridos, do lugar, da zona de conforto, e vá para o lugar aonde Jesus Cristo está mandando. É um chamado à ação, é para agir, não é apenas para ficar onde estamos confortáveis, irmãos, mas para irmos além, ir além. Queridos, às vezes sair para falar do Evangelho, sair para falar de Jesus Cristo, exige de nós algo que nós chamamos de sacrifício, amém, irmãos? Exige. Isso é o X da questão. E é isso que pode nos paralisar de não fazer. Nós podemos nos acostumar com a zona de conforto, queridos. Vamos lá. Hoje de manhã estava chovendo, sim ou não? Estava frio? A coberta te agarrou? Né? Deu uns roiug em você? Lutou contigo e falou: você não vai se levantar daqui de jeito nenhum. Aí você perdeu um pouquinho essa batalha, mas você lutou de novo, perdeu de novo, lutou de novo. Aí o alarme toca para te lembrar que você tem que vencer essa guerra, e você venceu essa guerra, né? Mesmo contrariado, você venceu, e você levanta: ai, que vontade de ficar na minha cama, abraçando meu travesseiro, coberto com meu cobertor, tudo de bom. Não é verdade, queridos? Mas você foi para o seu trabalho, você foi para o teu colégio, você foi fazer o que você tinha que fazer. Jesus te chama para você viver uma história assim também. Que quando você tiver que fazer algo por Ele, queridos, as cobertas não te segurem como costumam te segurar. Que a limitação não te impeça de falar. Amém, queridos? Amém, queridos? Amém.
Aí o versículo continua: para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Amado, Deus é único. Antes e depois dele não há outro Deus. Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo hoje e Deus é o mesmo sempre. Irmãos, Isaías 45, versículo 5 diz assim: eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus, eu te cingerei, ainda que tu não me conheças, para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Ei, Jesus, o Senhor está através de Isaías reafirmando aqui várias vezes: ei, não existe outro Deus como Deus. Por mais que nós vivamos num lugar, num momento, numa sociedade onde há uma variedade de opções, queridos. Uma variedade de opções. Mas, amados, a gente não pode dizer que não existe Deus. Porque existe. E Ele está disponível a mim, está disponível a você. Então este versículo ele está afirmando a singularidade, a supremacia de Deus. Ele declara que Ele é o único Deus, queridos, verdadeiro, sem igual ou concorrente. Não tem ninguém que se iguale ao nosso Deus, amém, queridos? Amados, mesmo quando as pessoas não o reconhecem, Ele age para que todos em todo o mundo saibam que não há outro além dEle. Independente se a pessoa aceita ou não aceita, Ele é Deus, irmão. Este versículo enfatiza a exclusividade de Deus como único Senhor e Salvador. Amados, e hoje eu quero conduzir de uma forma diferente. Geralmente nós fazemos um apelo ao final do culto, mas eu quero nesse momento, queridos, fazer esse apelo a cada um de vocês. Eu quero te convidar a reconhecer a soberania de Deus, a exclusividade de Deus em sua vida. Sabe, Deus tem que ser exclusivo aí dentro desse coração, queridos. Esse coração não pode ser dividido com mais ninguém que não seja o Senhor, amém? Se você ainda não entregou o seu coração a Jesus, queridos, este é o momento. Deus está chamando você para um relacionamento pessoal, um relacionamento transformador. Ele é o único que pode trazer a verdadeira paz, a verdadeira esperança. Queridos, Ele é o único que pode te oferecer salvação. Só Ele, amados. Não deixe passar esta oportunidade, abra seu coração para o Senhor, confia nele. Permita que Ele guie os seus passos, confie nele. Ele promete estar com você, Ele promete fortalecê-lo, sustentá-lo, mesmo quando você não o conhece plenamente. Irmãos, caminhar com Jesus Cristo é um processo que vai nos capacitando a conhecê-lo ao longo desta caminhada. Ao longo, você inicia um relacionamento com Ele, queridos, você tem um primeiro momento com Ele. Você vai conhecê-lo de verdade ao longo de uma caminhada. Queridos, quando nós nos aproximamos de uma pessoa, a gente não consegue dizer eu conheço aquela pessoa. Você pode falar assim, no sentido de que você sabe quem é, mas diferente de saber o que é aquela pessoa. Amém? Eu conheci a Simone com 18 anos, queridos. Eu e ela tínhamos 18 anos na época. Nossa, 28 anos se passaram e nós estamos aqui. Juntinhos. E hoje eu posso falar assim, eu conheço ela. Na totalidade, é só Jesus que conhece, queridos. Você está falando que a tua mulher você não conhece 100%? Não, quem conhece ela 100% é o Senhor. Mas eu conheço o suficiente, amém, queridos? O suficiente, que basta para mim. Então assim, quem conhece o coração da minha esposa, na profundidade, queridos, é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. E como eu conheço o Senhor Jesus também, e Ele me conhece, eu converso com Ele a respeito dela, amém? E é assim que funciona. E a gente vai trocando ideias. E queridos, se quer conhecer alguém, caminha com essa pessoa. Dá um tempo. Não é assim, do nada, né? As coisas eu já sei, nossa, é para sempre. Cara, caminhe junto. Então, Jesus, Ele promete estar com você, Ele promete te fortalecer, Ele promete te sustentar. Queridos,
E Ele promete se fazer conhecido a você. Então eu quero te convidar a declarar junto comigo, queridos, que o Senhor é o único Deus e viver de maneira que reflita essa verdade em nossas vidas diárias. Amém, queridos? Vamos declarar então? Aí, ó, sentadinho, do jeito que você está, só fecha o teu olho e declara comigo: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu creio que o Senhor morreu naquela cruz por mim. Eu creio que o Senhor me amou tanto que sacrificou a sua própria vida para me salvar. Senhor Jesus, eu declaro, Tu és o Senhor, Tu és o Salvador da minha vida, e não há outro igual a Ti. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, queridos? Glória a Deus. E com isso eu quero ir para a última parte desse versículo que diz: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Queridos, longe de Deus não há salvação. Longe de Cristo não há salvação, irmão. Não existe outro caminho, existe um único caminho. E esse caminho, ele também é a verdade, ele também é a vida. E o nome dele é Jesus. Queridos, Atos 4,12 diz assim, põe lá para a gente, Atos 4,12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Este versículo afirma, queridos, que a salvação não pode ser encontrada em ninguém além de Jesus Cristo. Amados, ninguém tem poder para te salvar a não ser o Senhor. Ninguém. Vocês estão aqui? Amados, Ele é o único caminho para a salvação. Destacando a singularidade de sua obra redentora, não existe outro nome ou pessoa em toda a humanidade que possa oferecer salvação. Quando nós lemos, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, representa a autoridade, representa o poder de Jesus para salvar. Só a Ele foi concedido, queridos, essa autoridade, este poder. Isaías 43:11 diz: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. A salvação é a exclusividade de Jesus Cristo, queridos. Não há outro nome ou pessoa que possa oferecer salvação, e todos precisamos reconhecer e aceitar que Jesus é o Senhor e Salvador, aquele que pode nos oferecer a salvação. João 3,16, queridos, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amados, conheça a profundidade e a intensidade do amor de Deus. E não é só por mim, é por todos nós, por toda a humanidade, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Isso quer dizer que isso vale para mim, vale para você e vale para qualquer pessoa que creia. Amados, Deus deu o seu Filho, seu único Filho em sacrifício, para salvar toda a humanidade, mas é necessário crer em Jesus Cristo para obter essa salvação. É necessário que eu creia, é necessário que eu busque isso. Eu intensifico o meu relacionamento, queridos. Quando cremos e recebemos essa promessa, nós podemos confiar que teremos uma vida eterna esperando por nós, ao invés de uma condenação eterna. Pense você chegar na glória, queridos, na presença do Senhor. Pense como que vai ser esse momento. Crie expectativa no teu coração. Sabe, viva para que você possa chegar nesse lugar. Faça as coisas para que você possa ir de encontro a esse lugar. Porque Ele te oferece isso e está te dando de graça. Não está te cobrando nada por isso, apenas que você creia. Amados, não esqueça da sua identidade, sua missão como um povo de Deus. Vou ler de novo, Isaías 43:10-11. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me criais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Ele é o único, queridos.
Essas palavras são um chamado poderoso para que nós possamos despertar, queridos, de toda e qualquer apostasia espiritual e assumirmos nosso papel como testemunhas vivas do único Deus verdadeiro. Amados, eu e você temos o poder de fazer um estrago, irmãos. Temos o poder, queridos, de fazer este nome ser conhecido, queridos, em lugares que as pessoas não recebem o Senhor, mas recebem a mim e recebem a você. Falei para vocês esses dias, a gente foi fazer um evangelismo numa sexta-feira à noite, na saída do colégio. E a gente chegava para as pessoas e falava assim: eu trouxe uma carta de amor para você. Num primeiro momento as pessoas, elas se espantam, né? Elas se surpreendem. Como assim uma carta de amor? Queridos, nós passamos dias escrevendo cartas. Vocês são testemunhas disso, que nós passamos dias escrevendo cartas, ali, com a nossa bique, escrevendo. Oramos por essas cartas, queridos, e nós entendemos que essas cartas cumpririam um propósito. E quando você chega para as pessoas: ei, eu vim aqui te trazer uma carta de amor. Elas espantavam o olho. Aí eu fazia questão de chegar naqueles casais, né? Estava o casalzinho ali, eu entregava para o menino: te trouxe uma carta de amor. Aí a menina me olhava assim, né? E falava: como assim? Eu falo: cara, uma carta de amor de Deus. De amor de Deus. Porque, quando eu falava amor de Deus, os caras: aí sim, tipo, o sorriso vinha ao rosto. Queridos, você quebra qualquer dureza do coração de uma pessoa quando você consegue oferecer o amor de Deus para essa pessoa. Essa pessoa, ela recebe, e as pessoas estão carentes disso. Nós precisamos de pessoas que queiram ser testemunhas, pessoas que entendem qual é o seu chamado, pessoas que entendem que são uma geração eleita, foram chamados para ser um sacerdócio real, são uma nação santa, queridos, propriedade de Deus. Nós somos propriedade de Deus, e nós fomos chamados para fazer algo diferente. Nós somos chamados, queridos, para gerar algo diferente. Irmãos, a maior alegria que existe para um ser humano que entende quem é Jesus Cristo é poder ver um outro irmão chegar a Jesus Cristo. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, isso é muito especial, irmãos. Então, essas palavras que eu li agora são um chamado poderoso para que a gente se desperte, para que a gente possa se posicionar, que a gente possa se levantar e falar para as pessoas: ei, Jesus te ama. Queridos, pensem em sair daqui hoje, pegar teu telefone, procura lá o nome de alguém que faz tempo que você não fala com ele, manda uma mensagem para ele e fala assim: irmão, só quero te falar uma coisa: Jesus te ama. Só isso. Cara, às vezes a pessoa está lá do outro lado, assim, fazendo uma oração, e quem sabe as tuas palavras não sejam a resposta da oração dela. Não vai chegar de encontro a este lugar. Queridos, creia nisso, amados, creia nisso. Devemos reconhecer que não há outro Deus além do Senhor. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Em um mundo cheio de distrações, queridos, um mundo cheio de falsos deuses, nossa fé deve ser firme e inabalável. Queridos, nós não podemos nos corromper. Nós precisamos permanecer firmes. Mas, pastor, é muito difícil. Queridos, ninguém falou que ia ser fácil. Ninguém falou que ia ser molezinha. Amados, Deus nos escolheu para sermos suas testemunhas. Isso significa viver de maneira que nossa vida reflita a glória de Deus. Nossas ações, nossas palavras, nossas atitudes, elas devem apontar para Deus. Elas devem apontar para o Senhor, mostrando ao mundo que há esperança, salvação e vida eterna em Jesus Cristo. Eu e você precisamos falar disso. Eu estava compartilhando com a Simone, eu fiz uma célula dentro da empresa, queridos, e você fica, sabe, como que eu posso colocar assim? É algo muito especial, irmão. Quando você chega naquela salinha e aquelas mulheres estão todas sentadinhas ali esperando para que você traga uma palavra. Irmão, uma palavra de que Jesus as ama. Às vezes o dia delas está tão pesado, está tão cheio de complicações. Irmãos, vamos lá. Eu vou para o meu trabalho para trabalhar. Eu podia ficar lá trabalhando e falar: irmão,
procura uma igreja. Vá para uma igreja. Mas não, Deus mandou eu falar para elas. Deus mandou eu dizer para elas que Jesus os ama. E assim a gente está tantos dias, meses, mais de anos já, a gente está com essa célula, queridos, dentro da empresa. Para 15 mulheres que ouvem a palavra de Deus toda terça-feira. Então, irmãos, não é porque meu mérito, não. O mérito é dele, é ele que faz. É ele que reuniu essas pessoas. Eu só falei para Deus, sim, manda eu, deixa que eu falo. Deixa que eu faço. E Deus está procurando essas pessoas que falem isso. Deixa que eu vou, Senhor. Mas, amados, é do jeito de Deus, não do meu jeito. É no lugar que Ele me mandar, não no lugar que eu quero ir. É do jeito que Ele quer que eu faça, não do jeito que eu quero fazer. Amém, queridos? Vocês estão aqui? Estão entendendo? Que nós somos chamados, Deus nos chama para despertar, irmãos. Não podemos mais viver como se nossa fé fosse apenas para nós mesmos. Devemos compartilhar o amor de Deus com aqueles que estão ao nosso redor. Amados, nós precisamos ser luz em meio às trevas e sal em um mundo que precisa desesperadamente de sabor e preservação. Esse mundo precisa de cristãos como eu, como você, pessoas dispostas a se levantarem, a falarem de Jesus, pessoas dispostas, queridos, a direcionar, a mostrar um caminho para elas. Esse mundo está sedento, queridos, por aqueles que falem em Jesus, falem de Jesus e falem para Jesus. Amados, Deus nos assegura que Ele é o nosso Salvador, não importa a circunstância, o Senhor está conosco, nos guiando, nos protegendo, e nossa confiança deve estar depositada nele, plenamente depositada nele, sabendo que Ele é fiel para cumprir as suas promessas, amém? Queridos, Deus é fiel para cumprir cada uma de suas promessas, irmãos, e se Deus falou, amados, Ele vai fazer, amém? Ele vai fazer. Então, irmãos, que nós possamos sair daqui hoje com um coração renovado e um espírito despertado. Mas, irmão, isso não é um toque que você vai receber de alguém, isso é um toque que você recebe do Senhor, e você precisa pedir para Deus: Senhor, me enche, Senhor, me alimenta, Senhor, me supra, Senhor, me desperta, Senhor, me renova. Me renova. Eu tenho que clamar e pedir a Deus que nós sejamos testemunhas fervorosas do amor e da graça de Deus. Ei, amados, Deus fez alguma coisa na sua vida. Irmão, comece a falar do que Deus fez na sua vida. Comece a falar, queridos, da bondade de Deus sobre a sua vida. Comece a falar do amor de Deus sobre a sua vida, queridos. Tem um testemunho incrível aí guardado dentro de você, e ele precisa ser conhecido, ele precisa ser falado para as pessoas. Queridos, as pessoas aí fora precisam saber quem é Jesus na sua vida. Amados, tem um monte de irmãos que estão hoje dentro dos bares, que estão hoje nas bocas de fumo, queridos, estão aí nas esquinas fumando pedra, e eu e você fomos chamados, queridos, para falar para essas pessoas que Jesus existe e pode curá-las, pode libertá-las, pode mudar a realidade delas, mas eu e você temos que desejar fazer isso, nós temos que querer, queridos. A salvação não é exclusividade minha, a salvação, queridos, é de Deus para todos. Para todos, irmãos, e eu e você fomos comissionados a algo incrível. Como eu disse, é um privilégio poder falar de Jesus, é um privilégio, queridos, poder dizer eu sou cristão, é um privilégio, queridos, poder dizer ei, eu pertenço ao Senhor Jesus, eu sou a geração eleita, eu sou o sacerdócio real, eu sou a nação santa, eu sou o povo escolhido por Deus, queridos. Amados, é você que se coloca nesse lugar, é você que sai da zona de conforto, da zona de apostasia, do estado depressivo, da zona de medo, da zona de angústia, da zona de ansiedade, e vai na direção do teu Deus, porque Ele já te curou, irmão, Ele já te tirou das trevas, Ele tirou você das trevas e levou Ele para a maravilhosa luz. Então permaneça na luz do Senhor, queridos, permaneça na luz do Senhor, e seja a luz aonde você estiver, seja a luz no lugar que Deus tem te colocado, é na escola, seja a luz na escola, é no trabalho, seja a luz no trabalho, queridos, é lá na vila, seja a luz no seu bairro, na sua vizinhança, mas seja a luz na vida de alguém, irmão, seja a luz. Amados, proclame o nome do Senhor,
Declare este nome para todo lugar que você for. Jesus está te chamando para viver algo novo nele. Nós estamos falando sobre algo, Ele está fazendo algo novo. Mas, amados, se você deseja esse algo novo, peça para você. Eu quero esse algo novo do Senhor sobre a minha vida. Eu quero viver esse algo novo. Eu não quero mais viver o que eu estou vivendo. Eu preciso de uma nova experiência. Então peça para Deus, irmãos. Peça para Deus, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus operar. Oh, eu quero te convidar a se colocar de pé e entregar nessa hora, queridos, a tua adoração ao Senhor. Se essa palavra falou o teu coração, se isso te despertou para alguma coisa, comece a declarar para Ele agora. Comece a dizer para Ele o que você quer, aonde você está e o que é isso para você. Doce. Eu quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Querido Deus, em nome de Jesus, deixa-nos, Pai, deixa-nos olhar a sua face, assim como os teus anjos vêm, Pai, e eles proclamam santo, que nós possamos receber, Pai, receber daquilo que eles recebem, e que nós possamos, assim como os teus anjos, declarar, Pai, a tua santidade. Tu és santo, Deus, nós cremos na tua palavra, nós temos o Senhor como nosso único Deus, nós sabemos que tu és o Senhor e Salvador das nossas vidas, a ti nós confiamos, Pai, os nossos passos, a ti nós confiamos os nossos corações, Deus, em nome de Jesus, Pai, nós somos testemunhas, nós somos aqueles que falam em teu nome neste lugar, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, levanta mulheres, levanta homens, levanta crianças, levanta jovens nessa cidade, Pai, para falar em teu nome, Pai, para declarar que tu és santo, que tu és único, suficiente, Salvador, em nome de Jesus Cristo, Pai, levanta os teus adoradores, aqueles que te adoram em espírito, aqueles que te adoram em verdade, amado Deus, em nome de Jesus, nos coloca num lugar, Pai, num lugar que o Senhor sonhou para cada um de nós, em nome de Jesus Cristo, toda honra e toda glória seja dada ao teu santo nome, aleluia, aleluia, aleluia.